Eu sou a Beatriz Figueiredo Simões, conhecemos, e eu vim com as minhas colegas apresentar uma pequena biografia de Chico Xavier. Como vocês todos já devem saber, Chico Xavier foi um médico brasileiro muito conhecido como sendo os maiores psicólogos de todos os tempos. E iremos falar de várias fases da sua vida. Então, iremos falar sobre a infância, a adolescência, a sua fase adulta, a sua desencarnação e depois algumas mensagens psicografadas para o mesmo. Eu irei falar por a infância e acho que a primeira coisa que posso dizer é que Chico Xavier, apenas com 4 anos de idade, já via, ouvia e falava com os espíritos. Viveu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, no Brasil. Nasceu no dia 2 de abril de 1910 e desencarnou em 2002. Era filho de um modesto senador de Dias Catarino, João Antônio de Xavier e Maria João Deus, uma bandeira católica e piedosa, que infelizmente faleceu muito cedo, deixando Chico Xavier órfão aos 5 anos de idade. Devido às más condições de vida, no Brasil, o pai foi obrigado a entregar alguns dos seus 9 filhos a pessoas amigas, e Chico Xavier foi entregue à sua madrinha, mulher nervosa e maltratada. Na altura em que vivia com a madrinha, Chico Xavier tinha sonhos com a mãe. A mãe dizia mensagens. E ela dizia que Jesus prometera que enviaria um anjo para ajudar a reunir a família toda, para ele sair daquele pesadelo. Mais tarde, o pai casou-se de novo com Cidália Batista, o anjo que Jesus prometera. E assim, ela pediu ao novo marido para reunir os 9 filhos e teve mais 6, e assim formaram uma família feliz de 15 filhos. Ele, na altura, vivia com a família toda, tinha sonhos à noite. E de manhã estava muito agitado porque queria contar as novidades, porque os sonhos diziam coisas que ninguém sabia na altura. Ele acordava muito feliz porque ele tinha sabedoria que ninguém sabia na altura. Ele acordava e para a mesa do almoço: pai, eu tive este sonho e aquele espírito contou aquilo. E sabias que na tua alma nunca acontece aquilo? E a pessoa pensava: a mesa foi picada. E o pai então se levava ao padre de Matosinhos, do Brasil, não do Porto. O padre de Matosinhos disse: olha, eu usou revistas e jornais porque ninguém fala após a morte, isto não é possível. Triste por não ser compreendido por ninguém, foi falar com a mãe. E a mãe disse: Chico, tens de modificar os teus pensamentos, os teus comportamentos, porque as pessoas vão pensar que é estranho, as pessoas depois têm medo de falar contigo. Por isso, quando tiveres um sonho, aprenda a sua lição, segue-a. Caladinho, assim bem caladinho, não digas nada a ninguém, segue-a. Aprenda a viver sozinho. Durante 7 anos consecutivos, ele nunca mais falou com o espírito da mãe. Mas ele não se perdeu. Ele era um rapaz assim, muito disciplinado, muito organizado, nunca se perdeu na vida. O que foi muito bom. Ele continuou a ir à missa, rezava, congregava, ia a todas as procissões, trabalhava até às 11 da noite na fábrica, tinha o dever de ir à escola. E na escola era um bom aluno, não tinha mãe, era um ótimo rapaz. Na escola destacava-se muito das competições. A professora Rosália levava os alunos a um passeio no campo e depois no dia seguinte dizia: bem, vocês vão escrever o que é que viram, o que é que gostaram, o que é que sentiram. E de Chico Xavier ficava sempre em primeiro lugar. Era um rapaz, 5 estrelas. Eu agora vou-vos mostrar um pequenino vídeo sobre o filme A Vida de Chico Xavier, que vocês podem ver facilmente no YouTube. E vocês vão realmente visualizar a primeira mensagem psicografada de Chico Xavier em público, ou seja, à frente da turma e à frente da professora. Vocês vão reparar que no fim a professora vai ficar perplexa, vai ficar sem palavras, porque como é que um rapaz de 7 anos pode escrever algo tão filosófico, algo tão complexo? Não assim? Das ações do concurso estadual de 1922, que foi escrita por um de seus colegas. Mais ainda com satisfação, eu quero comunicar que ele recebeu uma menção honrosa. Vem aqui, Chico. Francisco de Paula Canto. É aquele negócio de espírito mesmo. Que bobagem é essa de espírito, menino? Onde já se viu ficar inventando isso? Levanta, Rosa! Levanta! Vai para a diretoria. Verdade. Chico. É bonito querer ajudar a colega, mas eu não posso.
Brasil? Pois é, assim, escreve coisa lá do Marcos e Diabetes, tá? Chega, a coisa foi longe demais. Os dois já correram. Senhor Deschamps, não escreva. Meus filhos, ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus. O grão que ao pisarmos, insignificante, ganha dimensão inimaginável, quando junto com outros grãos, vira instrumento do passar do tempo. Fácil. Agora a minha colega Inês Ferreira irá continuar com a apresentação. Obrigada. Obrigado. Em 1924 terminou o antigo curso primário e não voltou a estudar. Mudou de trabalho, empregando-se como caixeiro de venda, trabalhando das 3 horas da tarde ainda com horários extensos. Apesar de católico devoto e das incontáveis penitências e contrições prescritas pelo padre confessor, não parou de ter visões e nem de conversar com os espíritos. Em 1927, com 17 anos de idade, Chico perdeu a sua madrasta, numa altura em que uma das suas irmãs estava doente, tendo este descoberto que a doença era causada por um processo de obsessão espiritual. Por orientação do amigo, Chico iniciou o estudo do espiritismo. No mês de maio desse ano, recebeu uma mensagem da sua mãe que lhe recomenda o estudo das obras de Allan Kardec e o cumprimento dos seus deveres. Em junho de 1927, ajudou a fundar o Centro Espírita Luís Gonzaga. Em julho, por orientação dos espíritos seus mentores, deu continuidade à prática da psicografia, escrevendo 17 páginas. Desse modo, pela sua mediunidade, começaram a manifestar-se diversos poetas desencarnados. Em 1928, começou a publicar as suas primeiras mensagens psicografadas num jornal do Rio de Janeiro e Almanaque de Notícias de Portugal. Em 1931, em Pedro Leopoldo, iniciou a psicografia da obra Parnaso dá um túmulo. É nesse ano que tem o primeiro encontro com o seu mentor espiritual, Manuel. O mentor informa-o sobre a sua missão de psicografar uma série de 30 livros e explica que, para isso, são exigidas 3 condições: disciplina, disciplina e disciplina. Severo e exigente, o mentor instruiu a manter-se fiel a Jesus e a Kardec, mesmo na eventualidade de conflito com a sua orientação. Em 1932, foi publicado o livro Parnaso em Túmulo pela FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, e os direitos autorais dessa obra foram concedidos à mesma. Ainda neste período, descobriu ser portador de uma catarata ocular, problema que o acompanhou o resto da vida. Continuou com o seu emprego de caixeiro e exercer as suas funções no Centro Espírita de Luís Gonzaga, atendendo aos necessitados com receitas, conselhos e psicografando as obras do além. No decorrer da década de 1930, destacaram-se ainda a publicação dos romances atribuídos a Emmanuel e a obra Brasil,
Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, atribuída ao espírito de Humberto Campos sobre a história do Brasil. Esta obra trouxe como consequência uma ação judicial movida pela viúva do escritor Humberto Campos, que exigia os direitos autorais pelas obras psicografadas, caso confirmasse que era da autoria do seu marido falecido. A defesa do médico foi feita pela FEB. Para evitar possíveis futuras polémicas, o nome do escritor falecido foi substituído pelo pseudónimo Irmão X. Neste período, Chico Xavier começou a trabalhar no Serviço Público Federal como auxiliar de serviço no Ministério da Agricultura. Como curiosidade, em toda a sua carreira, nunca faltou ao trabalho. Em 1943, veio a público uma das obras mais populares da literatura espírita no país, o romance Do Nosso Lar, o mais vendido e divulgado da extensa obra do médium. Este é o primeiro de uma série de livros cuja autoridade é atribuída ao espírito André Luiz. Neste período, a celebridade de Chico Xavier é crescente e cada vez mais pessoas o procuram em busca de curas e mensagens, transformando a pequena cidade de Pedro Leopoldo num centro de peregrinação. Boa noite. Ok, então, na década de 50, Chico conheceu um médium com quem psicografou várias obras, Val Vieira. Até à ruptura de ambos. Em 1900 viveu até ao fim dos seus dias. Continuou a psicografar inúmeras obras, ao qual, na altura da década de 1960, destacavam, que era o sexo, as drogas, a questão da juventude, tecnologia, as viagens espaciais e outros. Uberaba, por sua vez, tornou-se centro de peregrinação informal, onde as caravanas e as pessoas chegavam à procura de ter contacto com os seus parentes falecidos. Continuam também as campanhas de distribuição de alimentos e roupas para os pobres da cidade. Na década de 50, de 1970, Chico participou num programa de televisão onde foi entrevistado, que era o Pinga Fogo da TV Tupi, em 28 de julho de 1971. Conseguiu a maior audiência da TV brasileira. Estudou nessa altura teve uma catarata e problemas nos pulmões. Em 1975, desligou-se do Centro Espírita, Comunhão Espírita Cristã, e fundou um novo centro em Uberaba, o Grupo Espírita da Prece, passando a exercer atividades nesse centro. Em 1981 foi proposto para o Prémio Nobel da Paz, mas não conseguiu. Neste período, sua fama ampliou-se no exterior, sendo muitas obras traduzidas em diversas línguas. Até ao final do século 1990, Chico psicografou mais de 400 livros. O dinheiro da venda era dado a instituições, hospitais e escolas. Em 4 de outubro de 1990, por ocasião do primeiro Congresso Espírita Mundial, o Presidente da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, apresentou uma moção de reconhecimento e de agradecimento ao médico Francisco Carlos Xavier. Pelo seu estado de saúde, de se ter agravado, Chico foi internado no hospital. No 5º dia de internamento, durante uma filmagem, foi observado um ponto luminoso entrar no seu quarto. Após isto, o seu médico relatou melhoria, a febre baixou e a sua respiração tinha melhorado. Um dos seus filhos adotivos, Eurico dos Reis, afirma que, para ele, a luz era uma ajuda do plano espiritual para uma nova passagem. O médium morreu aos 92 anos de idade, devido a uma paragem cardiorrespiratória no dia 30 de junho de 2002. Conforme relatos de amigos e parentes próximos, Chico dizia que iria desencarnar em um dia em que o Brasil estivesse feliz a festejar. O Brasil, quando não morreu, o Brasil tinha ganho a Copa do Mundo de futebol. Ou seja, ele morreu 9 horas depois do Brasil contra a Alemanha. Pronto. Então, o Presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, emitiu nota sobre a morte do médium. Grande líder espiritual e figura querida e admirada pelo Brasil inteiro,
Chico Xavier deixou a sua marca no coração de todos os brasileiros, que ao longo de décadas aprenderam a respeitar o seu permanente compromisso com o bem-estar do próximo. Chico Xavier deixou-nos a seguinte mensagem: amar sem esperar por ser amado e sem guardar recompensa alguma. Amar sempre. Então, agora para terminar, eu vou ler as duas mensagens que escolhemos para ler. Sim. A primeira será segue, prossegue, e a segunda será se queres, paz. Nada desanime, nunca sem esperança. Terás visto em caminho tempestade de dor. Perdeste bens do mundo que supunhas sem ter. Julgaste em abandono, inútil, triste e só. Entretanto não pares, serve, luta e prossegue. Na frente encontrarás novas bênçãos de Deus. Agora, nesta segunda mensagem, eu vou pedir a uma pessoa para me ler. Esta mensagem Chico intitulou Se Queres Paz. Mesmo que alguém te fira, não acuses, esquece. Quem prejudica ao outrem, prejudica a si mesmo. A memória do ingrato é uma ferida aberta. A culpa e a enfermidade caminham sempre juntas. Basta a quem faz o mal simplesmente viver. Se procuras a paz, serve e entrega-te a Deus. Obrigada pela vossa atenção. Boa noite a todos. Nós somos grupos de jovens. Eu sou a Patrícia, meus colegas William e Carolina. E nós vamos dar continuidade aos estudos a Chico Xavier, dedicados a Chico Xavier, mas nós vamos dar foco à mediunidade dele. Então, nosso trabalho basicamente está dividido em 3 partes. Eu vou comentar um pouco sobre psicografia, vou explicar, dar uma breve explicação sobre o assunto e, a seguir, vou comentar sobre 3 cartas que nós escolhemos de Chico Xavier. A seguir, o William vai falar um pouco sobre a vida no mundo espiritual e a série André Luiz. E Carolina, a mediunidade na infância de Chico. Bom, a psicografia é a técnica utilizada pelos médiuns para se escrever um texto com a ajuda de espíritos desencarnados, utilizando a própria mão do médium. O que deu origem à psicografia direta ou psicografia manual. De todas as formas de comunicação, essa é a mais simples e completa, porque permite estabelecer relações permanentes e regulares com os espíritos. O médium está sempre consciente quando está escrevendo os textos psicografados. Ele busca em seu consciente as ideias. E existem 4 tipos de médiuns psicográficos. O mecânico, que se caracteriza pelo fato de movimentar a mão, escrevendo sob influência direta do espírito, com uma impulsão completamente independente da sua vontade, que avança sem interrupção enquanto o espírito tiver alguma coisa a dizer. Ou seja, explicando de uma forma um pouco mais simples. É como se o espírito segurasse a mão do médium e escrevesse as suas palavras no papel. E essa era a técnica utilizada pelo Chico Xavier. O intuitivo é o médium que age como um intérprete para transmitir o pensamento do espírito. Por isso, precisa compreendê-lo a fim de traduzi-lo fielmente. Esse pensamento não é do médium, mas passa através do seu cérebro. O semimecânico, que é muito similar ao mecânico que eu acabei de explicar, porém o médium tem plena consciência do que está escrevendo. O espírito não tem como se o espírito não segurasse a mão do médium nesse momento. E o inspirado, que recebe mensagens em estado de êxtase, comunicações mentais diferentes das suas ideias. E o que os caracteriza é, sobretudo, a espontaneidade e o caráter rico de informações, como uma sinfonia ou um livro, sem que seja um músico ou um escritor. Essas são informações simples e sucintas, para vocês poderem
entender um pouco sobre a psicografia ou se sentir mais à vontade com esse termo. Uma vez entendido o que é psicografia, nós escolhemos 3 cartas de Chico Xavier. Há inúmeras cartas em que Chico psicografou, mas essas estão na lista das que deram mais fama ao seu nome, que mostraram ser verídicas as cartas. A carta número 1 é intitulada O Menino que se Despediu da Família, e ela consiste em um menino morto aos 3 anos de idade, depois de cair de bicicleta. O pequeno Rangel teria escrito uma carta à sua mãe, Célia, e ao pai Agnaldo, 1 ano após a sua morte. Como morreu antes de ser alfabetizado, sua carta traz uma caligrafia de traços infantis, de quem começa a desenhar as letras. A mãe lembra que antes de Chico ler a carta, um médium ao seu lado lhe disse: "Seu filho está aqui, correndo, e toda hora vem lhe abraçar. Agora ele está escrevendo a carta com a ajuda do seu avô." A segunda carta, intitulada O Professor Inteligente. Nascido em 1862, Arthur Joviano foi um educador brasileiro conhecido no final do século XIX, por ter liderado a primeira reforma do ensino primário de Minas Gerais, Brasil. Era professor de português e autor de livros pedagógicos. Após a sua morte em 1934, teria voltado a fazer contato com a família através de Chico Xavier, que na época era subordinado de seu filho Rômulo, no Ministério da Agricultura, como as meninas do grupo juvenil disse na bibliografia. As cartas marcaram o início de psicografia do médium mineiro e resultaram num livro Sementeira de Luz, com 670 páginas. E essa carta é de 13 de janeiro de 1941. E a terceira carta escolhida é O Filho que Não Quis Partir. E nela consiste sobre o desencarnado William, que nasceu em Belo Horizonte, Brasil, em 1924. E aos 17 anos ingressou no Exército, quando ficou gravemente doente por causa de um calo infeccionado. Passou meses a fio no hospital, mas a infecção progrediu para uma gangrena irreversível, que o levou à morte em setembro de 1941. Apenas um mês depois, o espírito de William passou a enviar cartas psicografadas por Chico Xavier à sua mãe, e não parou até a morte da mesma, na década de 1980. Essas cartas se tornaram famosas, pois esses trechos em negrito, como vocês podem ver, são detalhes e informações que apenas pessoas muito próximas ao desencarnado ou familiares poderiam saber, como apelidos, objetos e situações. A partir daí, todas as cartas e a sua psicografia foram consideradas verdadeiras e famosas por todo o Brasil. Agora nós vamos mostrar um vídeo, retirado também do filme Chico Xavier, que é prematuramente. Ele estava brincando com um amigo e a arma de fogo disparou acidentalmente e ele acabou falecendo. Esse amigo foi condenado e julgado, levado a julgamento. Então, o desencarnado resolveu escrever uma carta psicografada por Chico Xavier para apresentar a seus pais, para retirar a acusação, pois quem apertou acidentalmente o gatilho acabou sendo ele, então o amigo não tinha culpa alguma. Tem coisas nessa carta que dizem respeito a você e a outras pessoas. É uma situação difícil, mas diga para sua esposa, por favor, que o amor de mãe é tão poderoso que mesmo minha mãe, depois de desencarnada, ainda ajudou a que eu encontrasse o meu caminho. Eu sei que sua esposa tem um amor para compreender a mensagem de seu filho. Eu não sei o que minha mulher disse quando vocês conversaram, mas o problema sou eu, não é?
Pode ser que a memória me falhe. Eu não lembro de conversa com sua esposa. Você escreveu uma carta para ela? Eu sou como um carteiro. Recebo cartas, muitas, tantas. E aí, entrego. Desculpa, eu sei que você não gosta de ouvir isso. Magoia, Câmbio, eu nunca contei isso pro Chico. Juro, ninguém sabia. Magoia, Câmbio, minha querida mãe, pai amado, que Deus os ilumine. Foi tudo tranquilo. Nada senti. A dor maior foi pensar na dor de vocês. Estou recuperado. O acidente. Como acidente? Continua, por favor, continua. A paz do mundo espiritual faz a gente pensar em ajudar o outro. Então eu peço que vocês ajudem cada vez mais gente. Por isso, também quero dizer que o Eduardo não tem culpa no meu caso. Como assim? Brincávamos com a arma e sem que ambos percebêssemos e fizéssemos qualquer movimento, a arma disparou e me acertou em cheio, sem ser culpa dele ou minha. O resultado foi aquele. Eu sei como o papai é reticente com essas coisas, mas o vô Antônio manda dizer para o pai que naquele dia no hospital ele quis dizer para o pai que ele nunca perdeu nada, e absolutamente nenhum programa que o pai fez. O vô disse que era tudo uma besteira, mas que ele sempre assistiu a tudo. Meu pai dizer isso. O vô quis dizer isso. Mas as palavras não saíam da boca do vô. Meus beijos. Tomás. E essa carta se tornou famosa, pois a família retirou as acusações contra o amigo do filho deles. Agora eu vou passar a palavra ao William. Muito obrigada por isso. Boa noite a todos. Eu disse aqui a Carolina que eu falaria no máximo até as 10 menos 5. Então eu vou tentar ser o mais breve possível, o tempo já vai adiantar. Então, continuando a falar da obra do Chico, além das imensas cartas, né, que ele psicografou e que levaram, né, muito consolação,
principalmente para muitas mães que se encontravam nessa situação, né, do filho desencarnado, muitas sem conhecer, né, a doutrina, a nossa realidade espiritual. Então, de fato, ajudou muitas pessoas, né, com essas cartas. E há também um filme, acho que é As Mães de Chico Xavier, que retrata bastante essa realidade. Então, além dessas cartas, Chico também psicografou muitos outros livros que formam uma parte bastante significativa da literatura espírita, né? Como as meninas também já comentaram, mais de 400 obras traduzidas para mais de 22 idiomas, 25 milhões de exemplares vendidos, né? Cujo lucro Chico não teve nenhum cêntimo. Era tudo doado para outras instituições que tinham os direitos das obras. Então, entre essas obras, tem obras de poesias, como Carnaval de Aventume, que a Inês falou, romances, né, romances de Emmanuel, como Há 2000 anos, são obras muito conhecidas também. Essa 2000 anos trata mesmo de uma encarnação de Emmanuel, como o senador romano Públio Lentulus, inclusive esse senador, o Emmanuel, né, enquanto senador, ele traz uma descrição de Jesus. Se puderem, ouçam, tem no YouTube, é bastante comovente. Pai Nosso de Meimei, trazendo mensagens evangélicas, e Nosso Lar, né, que todos conhecemos, que inclusive foi adaptado para o cinema, trazendo a experiência que André Luiz teve ao desencarnar. E além do livro Nosso Lar, a Inês também já referiu, André Luiz nos presenteia, né, com uma série de 13 livros, que é a vida no mundo espiritual, que são esses daqui: Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, e aí por diante. E são livros que trazem um aspecto muito prático da doutrina, né? Nós aprendemos e vemos através da experiência de diversos personagens que são inesquecíveis, né? Eles trazem mensagens inesquecíveis, abordando temas bastante diversos. O foco principal é a relação, né, entre o plano espiritual e o plano material, e aborda problemáticas como a evolução do ser, a reencarnação, obsessão e vampirismo, a lei de causa e efeito, entre outros. Então são obras de referência, né, para o espiritismo. Eu queria depois descobrir isso terça-feira. Exatamente. Nós, inclusive, iniciamos, né, o estudo da série da vida no mundo espiritual de André Luiz. Estamos na primeira obra, já quase no final, Nosso Lar, às terças-feiras, às 8h20. 8h20. Que é muito interessante. E também, antes de comentário, né, e mais para frente, nós podemos programar também, né, umas sessões de cinema, tanto do Chico Xavier quanto com o Nosso Lar, que é muito interessante. A obra que vem a seguir ao Nosso Lar, estamos a acabar nas Mensageiros. E as Mensageiros. Exatamente. E André Luiz, né, recordando um pouco da sua história, ele, ao desencarnar, deparou-se com uma situação não tão feliz, né, devido aos abusos e excessos que cometeu em vida. E acabou numa região umbralina, no umbral inferior, como dizia o Dr. Sérgio disse, né? E nessa situação ele era chamado de suicida e não entendia o porquê. E só depois de 8 anos, que para ele foi um período muito mais, ele sentiu um período muito maior que isso, com certeza, só depois de 8 anos é que ele encontrou em si um arrependimento, né, um esclarecimento maior a respeito da sua realidade espiritual, e também pela intercessão da mãe dele, que já vivia em uma esfera um pouco mais elevada, é que ele pôde ser recolhido pelos benfeitores da colônia Nosso Lar. Os benfeitores que já vinham visitando ele no umbral, mas ele não tinha percepção e não podia ser resgatado pela situação ainda não saturada, né? O umbral é exatamente o orador, o Haroldo, representa isso. O umbral é mesmo uma região de saturação, para aquelas energias deletérias serem dizimadas, para que o espírito consiga uma elevação um pouco maior. Então, ao longo da série, André Luiz vai acompanhando diferentes
mentores também, e vai nos apresentando situações diversas. Eu tinha um trecho de um vídeo, mas eu acho que se calhar fica o convite para a assistência do filme do nosso lar, que é muito interessante, está muito bem feito, já vai avançar. E, em particular, da série André Luiz, eu gostaria de comentar dessa obra, que é Os Missionários da Luz. Foi publicado em 1945, com 20 capítulos, narrando diversas experiências de André Luiz, que acompanha nessa obra o mentor Alexandre. Fundamentalmente, não é? Ele, ao longo da obra, ele trabalha com outras entidades, né? Mas fundamentalmente ele acompanha o mentor Alexandre, que já se caracteriza por uma evolução um pouco elevada, já tem um potencial magnético, né? E de visão bastante elevado. Inclusive, André Luiz acompanha as atividades de uma casa espírita, atividades diversas, incluindo cursos que eles realizam para espíritos encarnados quanto da emancipação. A gente acaba descobrindo que nem sempre nós conseguimos dormir para o bem, como eles colocam no livro, né? Algumas vezes, alguns faltosos nos cursos que eles oferecem quanto da emancipação. E é muito interessante, eles averiguam essas situações e vão explicando essa nossa realidade espiritual. Também descreve com muitos detalhes, são alguns dos fenômenos, né? Por exemplo, a psicofonia e a materialização. E em diversos momentos é até comovente a maneira como ele descreve as situações. E um dos principais contributos da obra é exatamente o planeamento reencarnatório, né? E nós estudamos no ESD, depois aqui em palestra também, e a descrição detalhada do processo de reencarnação, que eu não sei se lembram, que nós vimos através do caso particular do Segismundo. Também é muito comovente a descrição que André Luiz dá da reencarnação. E outros temas, como o sensibilismo, que eu já tinha dito, funcionamento da epífise, ou também a glândula pineal, que tem um papel fundamental na mediunidade do ser encarnado, né? É uma glândula do tamanho de uma ervilha, localizada exatamente entre os dois hemisférios cerebrais, regula várias funções orgânicas e tem um papel muito interessante. E pronto, mas isso é tema para outro dia. E o ponto principal que eu gostaria de chegar, já que a gente está falando de Chico Xavier e do seu contributo para a literatura espírita, é que na obra Missionários da Luz também tem uma descrição detalhada do fenômeno da psicografia, já no capítulo 1, o psicógrafo. Eu queria fazer uns comentários. Então, nessa ocasião, André Luiz está com Alexandre no centro espírita, e ele começa por descrever o núcleo. Ele descreve que encontra um grupo de encarnados, um grupo menor, que se reuniam ali para aquela atividade mediúnica, e um grupo muito maior de desencarnados em sofrimento. Aí ele descreve algumas barreiras fluídicas e a proteção da casa, com espíritos protetores, e isso é frequente nas obras de André Luiz também, nessa narração. E aí ele também descreve os encarnados em prece, com pensamentos elevados, emitiam do cérebro e do coração raios luminosos de diferentes cores, e esses fluidos emanados pelos desencarnados somavam-se aos fluidos da equipa desencarnada e auxiliavam muito os desencarnados em sofrimento. Então eu acho muito interessante, são aspectos muito práticos da doutrina, né, do funcionamento da casa espírita. Depois, aí o mentor esclarece, do grupo de encarnados havia apenas 6 comunicantes prováveis, e dos 6 comunicantes prováveis, apenas um é que tinha chegado em condições para fazer a psicografia. Então veja a limitação que eles também têm da parte da equipa dos encarnados, né? E esclarece várias, eu também acho que não vou ter tempo de ler os trechos aqui dos missionários, eu leio o trecho final.
e vai esclarecendo muitas coisas, o respeito ao médium, não é? O mentor Alexandre coloca muito enfaticamente que o médium não é simplesmente uma máquina, não é? E o médium está ali, ele se cala para que outros falem, né? É o que o mentor Alexandre diz, doa de si. Então eles têm todo um cuidado para que o livre-arbítrio do médium não seja quebrado, e todo um preparo de horas antes da psicografia. Porque o fenômeno, né, da psicografia afeta, aliás, para que esse fenômeno não afete de forma negativa o organismo do médium. Então, inclusive, auxílio magnético às células nervosas. Então, todo um preparo, não é? E o processo é muito mais complexo e intrincado do que a gente imagina. Mas, vejamos, né, que a atividade mediúnica, em princípio, não deve alterar o estado de saúde do médium, não é? Além do cansaço normal da atividade, né, física. Além disso, não. A equipa sempre prepara muito bem para que não haja decaimento da parte orgânica do médium. Isso também no fenômeno da materialização é descrito de uma maneira muito interessante. Exatamente. E também tem um momento interessante que o mentor Alexandre empresta um pouco do potencial magnético ao André Luiz. Ele faz isso em vários momentos da obra, para que André Luiz possa visualizar o que ele vê. E aí é muito interessante, porque nessa hora é como se André Luiz fosse dotado de um zoom que amplia e ele vê coisas fenomenais. Mesmo na reencarnação, né? Ele via os espermatozoides, a influenciação magnética dos espermatozoides. E aqui ele vê principalmente a atividade cerebral se modificando, e inclusive, ele diz assim, é um concerto de luzes na atividade cerebral do psicógrafo. E a glândula pineal, a glândula epífise, né, passa a emitir uma luminosidade intensa, azulada, cada vez mais forte. Exatamente. E depois o mentor convida o espírito comunicante, né, para fazer a psicografia e pede que a mensagem não traga nada, não seja uma mensagem boa, útil para todos. Seja uma mensagem caracterizada por coisinhas, não é? Nossas da materialidade. Seja uma mensagem generalista para todos. E é interessante porque mais para frente na obra, um espírito desencarnado conhecido do grupo dos encarnados dá a comunicação. E dos encarnados, um ou dois é que de fato percebem que aquela comunicação é fidedigna e do espírito desencarnado. Os outros saem e já começam a fazer comentários bastante infelizes a respeito E assim, o preparo para isso foi de horas anteriores. E os encarnados não conseguem receber com todo o carinho, né, a comunicação daquele espírito. Mas enfim. E aí, o capítulo termina assim. Calixto mostrava enorme alegria no semblante feliz de servo que se regozija com as bênçãos do trabalho. Começou a escrever, apossando-se do braço do companheiro e iniciando o serviço com as belas palavras: a paz de Jesus seja convosco. Então, pronto, fica o convite à leitura também do capítulo e do livro em geral, que traz detalhes riquíssimos e são contribuições fantásticas dessa série em geral, que eu gosto muito. E só para encerrar, saindo um pouco da obra, mas lembrando que infelizmente ainda há pessoas que têm certa dificuldade para entender e aceitar essa realidade mostrada por André Luiz através da psicografia de Chico Xavier. E aí eu nessa semana no Evangelho no Lar saiu um trecho que foi muito útil para mim e que eu gostaria de dividir, que é do espírito de Erasto, que é um espírito protetor, e fala da missão dos espíritas. E aí ele termina assim: ide agradecer a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou os espíritas. Mas atenção,
Entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e seria a verdade. Pergunta: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Resposta: reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levam em consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer que o triunfo de sua lei. E continua. Então, eu acho que é importante que a gente não esqueça que, aliado à cooperação de Chico Xavier, da literatura espírita, não esqueçamos também dos diversos exemplos que ele tem disso, né? Da caridade, da abnegação e da falta de interesse pessoal. Assim a gente sabe que está seguindo o bom caminho e a verdade. Vou passar aqui para Boa noite a todos, uma vez mais. O ser humano é dotado de inúmeras faculdades, como nós sabemos, como por exemplo a consciência, a força de vontade, a nossa aptidão para comunicarmos, para falarmos, ouvirmos, compreendermos. E hoje vamos falar um bocadinho sobre uma aptidão que pertence ao ser humano, que é a mediunidade. Eu vou colocar uma questão que é a seguinte: será que a mediunidade é um dom? Portanto, no livro do Pós-Vida à Mediunidade e da Reencarnação ao Bullying, Jorge Gomes vai-nos responder esta questão. Peço desculpa, mas... Então, por vezes as pessoas usam a palavra dom para a definir. Não é bem assim. O termo dom está ligado a dádiva, talento. Mediunidade não é isso. É uma ferramenta que carece de educação, equilíbrio e bom uso, sem qualquer tipo de remuneração. Não é uma prenda. A melhor palavra para a caracterizar é, sem dúvida, faculdade. Ele vai prosseguir um bocadinho mais à frente, dizendo: como ferramenta concedida para compensar atrasos na caminhada evolutiva do ser espiritual, sem ser justo generalizar quem em vidas passadas complicou a dinâmica da sua consciência através de danos graves causados ao seu próximo. Pode aceitar, no plano espiritual, a proposta de renascer com esse item no seu percurso de vida material, a fim de compensar erros antigos com a prática do bem, inteiramente desinteressado. Portanto, a mediunidade é uma aptidão natural do ser humano e que sempre esteve presente ao longo de toda a história da humanidade. Segundo Allan Kardec, em que é que consiste o médium? O que é, no fundo? É alguém que serve de intermediário entre dois planos, um plano físico e um plano, neste caso, espiritual. Podemos até dizer que são dois mundos que estão em constante. Não vem como uma invenção, nem como uma inovação do espiritismo. Porquê? Porque ela está presente em toda a parte. Podemos ver isso quando indivíduos de várias religiões expressam essa mesma aptidão e nos mais diversos também estratos sociais. Em âmbito geral, todos podemos considerar que somos médiuns, pois todos possuímos, neste caso, captamos pensamentos, influenciações mentais e ainda sugestões mentais. Mas atenção, só se denominam médiuns aqueles em que esta faculdade está muito bem caracterizada, como é evidente. E então o espiritismo vai levar a mediunidade à categoria de missão. Também gostaria de reforçar a ideia que a Patrícia também anteriormente disse, de que para a prática da mediunidade é crucial termos uma metodologia educativa através do livro dos médiuns. Portanto, se nós visualizarmos a imagem que está, neste caso, ali do pai, em que temos uma criança e à primeira vista aparenta ser uma entidade espiritual, de imediato, de acordo com o tema, diríamos que é um fenómeno mediúnico por parte da criança. Mas não devemos colocar tudo no mesmo saco, entre aspas. Porquê? Porque quando este tipo de situações acontecem,
em que a mediunidade pode eclodir não só numa fase infantil, como numa fase de adolescência, numa fase de vida adulta. É importante haver uma orientação para este diagnóstico, ou seja, poderá ser uma patologia, poderá ser também uma carência psicossocial, ou seja, a psicologia defende muito a teoria de que, por vezes, a falta de, neste caso, atenção, de amor, por parte dos pais que muitas vezes estão fora de casa há muito tempo, vai criar aqui uma tendência para a criança imaginar um amigo, ou seja, um amigo imaginário que muitas vezes já devem ter ouvido falar. Portanto, o que acontece é que nem sempre a reação da família, quando, e por último coloquei espiritismo e mediunidade, ou seja, são 3 vertentes, mas que neste caso acaba por ser a base do tema. Mas quando a reação da família, por vezes, neste caso, não é tranquila, porquê? Porque muitas vezes há falta de conhecimento relativamente àquilo que é o fenómeno mediúnico. Por sua vez, podemos também ver na imagem seguinte, aqui uma imagem que já foi passada anteriormente, em que temos Chico também a falar com a sua mãe, neste caso. E durante toda a vida de Chico, nós também tivemos, já de acordo com aquilo que foi dito, a consciência de que ele acordava à meia-da-noite para comunicar com diferentes espíritos que traziam também notícias de parentes já falecidos. Ou seja, ele na hora do café também aproveitava para repassar recados ao pai, que achava que ele estava completamente louco, como foi dito pela Beatriz. E assim, portanto, continuidade, também quando ele vai falar das suas habilidades a um padre, ele acaba por ser acusado de ter ali a presença de um demónio, de que na realidade aquilo não era muito normal para a época em que ele estava inserido. Portanto, nós podemos assim pegar as 2 imagens e tentar fazer uma pequena comparação. Mas antes disso gostaria de ler esta citação, que é de Chico Xavier: não posso julgar os companheiros que sintam receio da mediunidade, porque a minha mediunidade realmente começou muito cedo. Eu não tive a oportunidade de sentir medo. Isso para mim começou em criança na minha vida e passou a fazer parte da minha existência atual. Portanto, nos dias atuais, são muitos os casos de crianças e jovens que são portadoras, neste caso, de mediunidade. Como eu estava a referir, se nós compararmos estas 2 imagens, nós podemos assim compreender que a situação de Chico continua a estar muito presente na nossa atualidade, como eu referi, porque há falta de informação e de conhecimento. Então, o que acontece é que os pais muitas vezes ficam preocupados e aflitos quando surge este tipo de acontecimentos, porque é perfeitamente natural. E eles procuram outras alternativas, assim, procuram ir ao médico, ao psiquiatra, ao psicólogo, para que possam, de facto, compreender o que é que se está ali a passar naquela situação com o seu filho. Até que encontram o centro espírita, e é aí que vão receber determinadas orientações para o desenvolvimento ou não desta faculdade mediúnica. Portanto, houve uma senhora que se chama Sonia Scala Schubert, que basicamente ela é a autora de todo o trabalho que eu estou aqui hoje a falar, porque ela tem um livro que se designa Mediunidade e Obsessão em Crianças. É um livro que eu acabei por também retirar muita da informação que aqui mostrava. E, portanto, ela colocou uma questão muito interessante, que é, a partir do momento em que uma criança vai para o centro espírita, será que ela pode iniciar o exercício da mediunidade em torno dos 15, 16 anos? Sim ou não? Ou será que pode haver casos excepcionais? E ela diz-nos isto, na sua opinião, que não deve acontecer, porque é importante considerar a vida dos adolescentes na nossa atualidade. Mas Allan Kardec também vai colocar a seguinte questão: em que idade pode a criança ocupar-se da mediunidade? E respondem-nos os espíritos: não há idade precisa, tudo depende inteiramente do seu desenvolvimento físico e ainda mais do seu desenvolvimento moral. Portanto, a prática mediúnica não é simplesmente a participação num grupo de educação e desenvolvimento, é um despertar para uma outra realidade que traz uma grande satisfação interior, sim, mas que exige dedicação e empenho constantes. E vamos prosseguir. Portanto,
Como a autora que antes eu referi, ela fala-nos de alguns casos excepcionais, como Raul Teixeira, Ivone Pereira, Divaldo Pereira Franco e também o caso de Francisco Cândido Xavier, que, como nós anteriormente também já referimos, ele começou a psicografar desde muito cedo e começou a levar este trabalho muito a sério por volta dos 17 anos. Ela refere que estes casos são, evidentemente, de missionários. Portanto, hoje vamos falar um bocadinho sobre também algumas das orientações que uma criança, por norma, tem por parte do Centro Espírita. Mas antes disso, achei muito interessante esta citação de Ivone Pereira, que nos diz: quanto antes a criança e o jovem receberem esclarecimentos sobre a realidade espiritual da qual fazem parte, mais prontamente se tornarão aptos a trabalhar com Jesus, o que não implica exclusão de vivências no mundo. E, portanto, quais são as orientações para uma criança que vem ao Centro Espírita? Portanto, vai possibilitar ter apoio, compreensão da família, atuando através de diferentes ensinamentos e também alguns recursos, sendo estes os seguintes: a prece, o evangelho no lar, o tratamento espiritual, as aulas de evangelização, a harmonização do lar, atenção e amor. Para estas crianças, o evangelho no lar é uma ferramenta primordial, porque para além de trazer, de lhe fornecer o conhecimento, as bases da doutrina, também proporciona depois ela ter um papel mais socialmente ativo na sociedade, digamos. E ainda ela deve participar em palestras públicas. Porquê? Porque vai ter vai receber as primeiras noções daquilo que é o espiritismo, que de facto vem em favor da humanidade e de que todos, vai compreender que todos somos seres imortais, vivemos em dois mundos e que é fundamental atendermos à nossa necessidade de espiritualização. E para terminarmos, gostaria apenas de dizer que a mediunidade, como podemos concluir, é um chamamento ou uma forma de alertar as pessoas para a sua realidade espiritual. Por último, um grupo de jovens decidiu escolher esta mensagem de Chico Xavier. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Portanto, todos nós podemos começar agora a melhorar as nossas atitudes, comportamentos, aperfeiçoarmos, melhorarmos enquanto filhos, enquanto pais, visto que é o tema que eu hoje trago. E, por fim, nós decidimos também trazer-vos uma homenagem, visto que estamos no encerramento das atividades de evangelização, e esta homenagem é para todos os pais que têm como missão educar, que é um trabalho muito árduo, no fundo. Então, em nome de todos os filhos do mundo, agradeço a todos os pais, falo por todos, agradeço a todos os pais por tudo o que fizeram por nós. Obrigado pelos vossos conselhos, carinho, reprimendas e beijos. O amor levou-nos a correr todos os riscos do mundo por nossa causa. Vocês não derramaram, vocês não deram tudo o que queriam a cada filho, mas deram tudo o que tinham. Vocês deixaram os vossos sonhos para que nós pudéssemos sonhar. Deixaram o vosso prazer para que nós tivéssemos alegria. Perderam noites de sono para que nós dormíssemos tranquilos. Derramaram lágrimas para que nós fôssemos felizes. Perdoem-nos pelas nossas falhas e principalmente por não reconhecermos por vezes o vosso imenso valor. A nossa dívida é impagável. Nós devemos-vos o amor. Obrigada pela vossa atenção. Sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, no mar profundo.
graça é abundante, as tuas mãos vão me guiar. O medo acampa à minha volta, contudo tu não falharás. E o teu nome eu vou chamar, pra lá das ondas vou olhar. Se a maré subir, no teu abraço vou ficar, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és guia-me onde a confiança sem fronteiras. Quero